Prezados da UFMS, me chamo Wesley Alves Fernandes, estou aqui para poder fazer a defesa do meu trabalho, voltado à especialização de Linguística Aplicada em Ensino de Línguas. Meu tema é os processos criativos e o uso de tecnologias digitais na educação profissional e tecnológica. Bom, dentro desse eixo, escolhi aqui a temática número 2, Ensino de Línguas e Tecnologias Digitais. Meu tutor é Washington Batista Leite. Bom, diante disso, esse código aí se refere às competências de ciências humanas e as suas tecnologias para o ensino médio, tá? Para o mundo do trabalho. E com a habilidade também de identificar aí as tecnologias digitais, as suas presenças e as diversas formas de uso dentro do meio e as diferentes abordagens que os estudantes eles podem ter no seu dia a dia. Bom, aqui eu já apresento 2 flashcards que, clicando aqui nessa interação, temos aí estimular o uso de ferramentas tecnológicas para criar soluções inovadoras e originais, incentivar os alunos a explorar novas tecnologias e ferramentas digitais buscando alternativas inovadoras, e utilizar as tecnologias de informação e comunicação como ferramentas para a criação de conteúdos digitais e resoluções dos problemas. Tudo isso aqui faz com que esse recurso ele seja um meio, ele seja aí algo para poder buscar o desenvolvimento, buscar a evolução, o aprimoramento e também toda essa parte voltada ao corpo discente e docente. Nosso segundo flashcard são as habilidades dentro dessa temática, o uso das linguagens tecnológicas digitais, a criação e interatividade de conteúdos materiais e a utilização das tecnologias como maneira significativa. Sempre aliando os objetivos, também aí as nossas habilidades, com que ao longo do tempo que os estudantes e jovens e qualquer outro tipo de aluno, ele vai desenvolvendo, ele vai aprimorando essas habilidades no seu dia a dia, no mundo do trabalho, fazendo com que também ele tenha aí um aprimoramento voltado para essa parte de desenvolvimento técnico. Bom, temos aqui os nossos módulos, Primeiro eu vou abordar um pouquinho sobre a visão geral das ferramentas digitais tecnológicas, segundo, ferramentas de aprendizagem e estudo e as ferramentas de criação e design. Dentro disso, essa visão geral das ferramentas digitais tecnológicas, faço aqui uma primeira abordagem, com esse cenário educacional, é extremamente importante porque amplia, maxibiliza, dá ali uma visão ampla para que os estudantes eles possam potencializar e se envolver ainda mais nos conteúdos interativos das plataformas. Nessa segunda parte eu falo um pouquinho sobre essas ferramentas tecnológicas e quais são os vários tipos que podemos encontrar dentro deste mundo voltado a essa parte aí de interatividade. E quando a gente clica nesse ícone, ele vai ser direcionado aí para um vídeo da BNCC, voltado aí ao componente de tecnologias educacionais. Bom, aqui eu faço uma abordagem sobre uma linha do tempo que ocorreram vários tipos de mudanças e essas mudanças elas foram bem significativas, e acompanhamos essas mudanças, Aqui ao lado eu coloquei algumas gravuras que já vou comentar a respeito disso, e eu utilizo aqui tanto o Alves, que ele fala justamente que esses progressos eles impactam em vários locais, seja no transporte, na parte de saúde, indústria, dentre outros. E aqui embaixo, colaborando aí com este autor, Alexa Bassa fala também que esse tipo de tecnologia, esse tipo de mundo digital, ele é importante, e ele deve ser somado ali para o seu processo de ensino-aprendizagem voltado aí aos estudantes. E aqui eu faço um rápido ali do tempo de alguns recursos educacionais / digitais que ocorreram ao longo da história. Claro, a televisão, um computador, esse aqui é um computador mais moderno e hoje a gente está aí acompanhando essas evoluções das IAs. Bom, aqui eu trago o mapa mental, justamente falando um pouquinho sobre alguns tipos, subabordagens voltadas a plataformas de ensino online, seja Moodle, Google Sala de Aula, ferramentas de colaboração, Miro, Microsoft Teams, dispositivos interativos, computadores e tablets e ferramentas de gamificação, Generally Kahoot. Bom, aqui eu trago um outro autor, Moran, que ele fala justamente que
essas interações digitais, elas podem promover, elas podem aí, né, dar um upgrade nesse direcionamento voltado a essa aprendizagem para o mundo digital. E quando clicarmos nesse vídeo, ele vai nos direcionar um pouquinho, né, sobre os processos criativos que podemos estar desenvolvendo dentro da sala de aula e também afora. Bom, aqui eu trago uma pergunta barra uma reflexão e uma provocação, né? De que maneira as ferramentas digitais podem facilitar a personalização do aprendizado e atender às necessidades de diferentes perfis dos estudantes, visto que uma sala, em qualquer lugar que é essa parte didática profissional, nós temos diferentes tipos de perfis, temos diferentes tipos de pessoas, né? E o educador ou os agentes educacionais devem ali, né, ter esse público, cada detalhe, né, esse olhar para poder o quê? Atender e todas as necessidades, seja dentro e fora. E ao clicarmos nessa interação, nós temos aqui, né, o resultado de uma resposta, né, que eu pensei relacionado a essa parte. Nessa próxima abordagem, eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas de aprendizagem e estudo. Ao clicarmos nessas interações, nós temos aqui, né, os cursos online, temos aqui o aprendizado autônomo e também a exploração de novos conhecimentos. Todos esses, né, a pessoa ela pode estar se desenvolvendo, seja dentro ou fora de uma instituição. Aqui também nós temos algumas interações, né, que fala que esses recursos eles são extremamente necessários, eles ajudam a auxiliar o estímulo dos alunos, né, para poder eles terem um alcance melhor dentro, né, das suas abordagens, dentro aí das suas disciplinas, dentro dos seus objetivos acadêmicos. E ao clicarmos nessas imagens, né, temos aqui já uma interação falando um pouquinho aí a respeito de criação de flashcards, acesso rápido à informação e também organização de estudos. Bom, e aqui eu faço um vínculo voltado aí à biblioteca da UFMS, né? Então, ao clicarmos nessa interação aqui, ele vai ser direcionado para um vídeo, né? E vai falar um pouquinho, e quando clicarmos aqui no info, fala sobre aí a matéria, né, voltada aí ao site da UFMS. E agora aqui as ferramentas de criação e design. Temos aqui, né, falando um pouquinho sobre essa parte, né, que é uma das características também, né, que temos que desenvolver, né, nesse mercado de trabalho é a inovação. E aqui é relacionado aí como é que nós podemos utilizar essa inovação. E esse autor ele fala um pouquinho a respeito dessa temática como uma porta de entrada para que a gente possa, né, continuar no nosso desenvolvimento. E aqui eu trago a revisão, né, traga alguns tipos de gamificação para que o estudante, para que os alunos eles possam aprimorar ainda mais a abordagem que já foi passada no dia a dia. Então, o primeiro tópico, eu trago 3 flashcards, né, que ao clicar aqui nos flashcards, né, nós temos aí o conceito dessas palavras. Temos a segunda parte aqui, é um quiz, né, de verdadeiro ou falso, de acordo com o que a pessoa ela vai escolhendo. Por exemplo, as plataformas de videoconferência se tornaram essenciais no contexto de trabalho remoto, especialmente após a pandemia. E aí a pessoa ela vai respondendo as perguntas. Temos essa outra pergunta, vai falar um pouquinho sobre as ferramentas tecnológicas. Essa aqui vai falar um pouco sobre inteligência artificial. E essa é um pouquinho sobre gestão de projetos. E aí a segunda parte são desafios. Eu trago aqui missões e cada missão tem um conjunto de perguntas. E de acordo com que a pessoa ela vai respondendo todas as perguntas, ela vai passando de fase, ela vai passando de missão. Temos aqui a missão número 1, que é composta, né, por 3 perguntas, uma sobre a importância, né, da segurança de criar senhas, a outra sobre a gestão de projetos e a outra sobre salas virtuais de aprendizagem. E depois vai passar pela missão número 2. Também tem um conjunto de 3 perguntas. A primeira é a pergunta, já acertando, por exemplo, a plataforma muda uma ferramenta exclusiva para ensino à distância, e a pessoa vai responder certo ou errado. A segunda pergunta vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial e a terceira pergunta vai falar sobre ferramentas de colaboração. E depois chegaremos aí na terceira parte da missão, que é um rol de 4 perguntas. Primeira pergunta sobre o Kahoot. Por exemplo, o uso de ferramentas como o Kahoot é limitado apenas para a avaliação final dos estudantes? Errado. E aí a próxima pergunta fala sobre o Genially. A
terceira pergunta voltada à edição de vídeos e a quarta pergunta é sobre vídeos conferências. Bom, e diante disso, temos aqui as referências, né? Todo esse material foi elaborado, né, com o intuito de auxiliar os estudantes a ter uma visão crítica, uma visão reflexiva e também utilizarem como ponto de entrada todos esses recursos digitais para a parte de tecnologias. Bom, gostaria de agradecer a todos pelo apoio.